Livro de Tiago, ou Epístola de Tiago, pequeno estudo. Autor Tiago. O tema central de sua epístola é a fé manifestada através das obras. O autor Tiago se denomina o próprio escritor, Tiago 1:1. Conhecemos Tiago, irmãos, através dos Atos e das epístolas de Paulo, como distinto apóstolo, filho de Zebedeu, Atos 12, 2-17. Um personagem de grande influência na igreja de Jerusalém, Gálatas 2:9, e também irmão de Jesus, Gálatas 1:19. Sabemos que pela história da igreja, Tiago chegou a ser bispo e que foi morto pelos judeus por ódio contra sua fé no ano de 62 depois de Cristo. Tendo escrito essa epístola por volta do ano 40 DC, Tiago escreveu essa epístola, irmãos, para encorajar os crentes a viverem alegres em meio a uma situação difícil e exorta eles a resistirem às tentações e se continuarem a serem praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvinte, e adverte a eles sobre o pecado, sobre a língua indomável, sobre a riqueza, sua conduta, e encerra ressaltando a eles sobre a paciência, a oração e a resposta de restauração para aqueles que necessitam. Também destaca muito a palavra fé, a fé genuína, a fé provada. Mais da metade de seus 108 versículos são mandamentos. Destaca o máximo de que a fé sem obras ela é morta. O livro de Tiago, irmãos, fala sobre saudação, provas e tentações, mas também fala que o crente é tentado, atraído e enganado. Mas se ele estiver alicerçado na palavra de Deus, certamente não cairá. E pede para pôr em prática a palavra de Deus. Condena os irmãos a fazerem a acepção de pessoas, a não fazerem acepção de pessoas. Porque Jesus, irmãos, ensinou a isto. E mais uma vez, direciona a sua palavra a dizer que a fé sem obra nada aproveita. Pois a fé e a obra se completam. Especifica a fé de Abrão e de Raabe como exemplo de fé autêntica e genuína. E nos dá o modelo do que foi Jesus em suas obras. Revela também em sua palavra falar sobre o refrear, o tropeço da palavra, pois a palavra pode dar vida, como também destruir, pode abençoar, como também amaldiçoar. Por isto é bom o cristão conhecer bem a palavra de Deus. E nos diz que a língua é indomável, versículo 3:8. Pode-se disciplinar um cavalo e guiá-lo com rédeas, bem como um navio sob o comando de um leme. Mas nenhum homem pode domar a língua. Um cavalo sem rédeas, irmãos, ou um navio sem leme, pode tornar-se em grande destruição, da mesma forma que a língua. De uma fonte pode sair água doce ou água salgada, ou uma árvore pode produzir dois tipos de frutas. Depois desses tropeços, irmãos, Tiago enfatiza que nossa língua deve ser sã, irrepreensível, para que ninguém venha dizer mal sobre nós. Purifiquemos então a nossa língua. Também exalta que a sabedoria vem do alto e o exorta aos irmãos a origem sobre contendas. Ele nos diz, não falai mal um dos outros, porque o que fala mal de um irmão, fala mal da lei, e o julga superior à lei. Só Deus pode julgar. Sejamos benignos uns para com os outros, não julguem a ninguém. Fala também sobre as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Quanto mais se ganha, mais se deseja. Quanto mais se tem, mais se gasta. E essas riquezas, irmãos, podem trazer insônia e pode se dissipar e talvez até levar à morte. Por certo, irmão, em seu final não faltaria paciência que o homem deve ter e a sua oração contínua, orai sem cessar. Aquele que fizer converter do erro de seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
Esta é a palavra do livro de Tiago. Aleluias.